Bom, pessoal, então boa noitinha, né? Boa tarde aí. Vamos começar a fazer hoje. Esse curso está dentro do curso com o Sebastião. A gente, quando divide esse curso, compartilha esse curso. O Sebastião já deve estar quase terminando a parte dele de interações fortes, né? A parte do ECD. Eu vou começar agora a parte de eletrofrágil. Tá? E então, mais ou menos fazer assim. Essa semana, então eu estou pegando esse horário de hoje, na semana que vem de novo, eu pego na terça-feira, só que eu vou poder dar uma aula plena, porque eu não tenho que viajar, eu viajo na outra quinta. O Tião, então, essa semana a gente não pega aula quinta-feira, para terminar a parte de PCD, e na próxima semana ele ainda pega quinta-feira. 17, 24. Então, quinta-feira, dia 31 de outubro, é que eu vou pegar as 4 aulas dele. Eu começo a partir de 31 de outubro, eu começo a trabalhar no regime das 4 às 8, certo? Por enquanto eu estou pegando só o horário de 6 às 8 essa terça-feira e na próxima terça-feira. Hoje, na verdade, vai ser de 6 às 7, porque que viajar tem que ir para o Galeão ainda daqui a pouco. Bom, vamos começar. Então, eu queria só para marcar o início aqui, outra coisa. Pelo que eu recebi da lista, né, lá da lista da CFC, exceto o Chalca, todo mundo está matriculado no curso, né? Então, a gente vai organizar, o nosso esquema é o de sempre, né? A gente faz a avaliação, um trabalho escrito, uma avaliação oral, só que esse ano eu vou querer fechar antes do final do ano. Então, lá para dezembro, a gente organiza uma avaliaçãozinha oral, escrito não, oral, ou então um trabalho escrito, uma espécie de um essayzinho para entregar até o final do ano, né? Tá, só combinar isso. O Tião, eu acho que ele prefere dar uns exercícios, parece que a parte dele ele dá uns exercícios e vai depois juntando tudo, não é isso? Eu acho que no ano passado ele fez isso. Bom, na minha parte então vai ser o essay ou então uma avaliação. Bom, esse ano, né, mais do que tudo, né, está começando num momento propício aí, boa tarde aí, estão começando num momento propício, porque essa semana foi a semana aí do Higgs, né? Semana passada, né, uma semana aí que o Prêmio Nobel de Física foi dado, e mais um Prêmio Nobel dentro da teoria eletrofrágil, né? Fora os Prêmios Nobel experimentais dentro das interações da gente. Mas começou tudo com, na verdade, com o Salão lá Schweinberg, aí, né? Essa saga de Prêmios Nobel. Depois teve a questão da Cronin e Fitch, a descoberta deles foi de 64, na verdade o Prêmio Nobel deles foi dado só na década de 80, depois teve também o Prêmio Nobel do próprio Lederman pela descoberta da segunda geração de neutrinos, mas o Prêmio Nobel também só saiu em 88, 89. Então, depois nós tivemos também o Kabibo Kobayashi Maskal, agora, né, o Prêmio Nobel de Kobayashi Maskal em Nambu. Então, quer dizer, essa teoria aí é uma teoria que tem catalisado assim, um enorme número de atividades relevantes na área. Então eu vou fazer hoje, assim, mais ou menos, só para a gente pegar o contexto das interações fracas, como analisar, né, a física das interações fracas dentro de uma visão mais hoje, né, ligada à teoria de Young-Mills e ligada a aspectos gerais de teoria quântica de campo. Então, as interações fracas, né, na verdade, como uma teoria, como um novo campo de força, ele foi introduzido por Fermi em 1933. Então, foi um artigo do Enrico Fermi de 1933 que coloca a proposta, né, de que o decaimento nuclear beta, né, o decaimento beta, naquela época era o decaimento do nêutron, né, não se sabia nada sobre quarks ainda. Então, o decaimento do nêutron em próton, elétron e algum tipo de matéria escura aqui, que era exatamente a situação, né? O que acontece com a violação da conservação da energia no momento, nesse evento aí, no decaimento beta do nêutron, somando-se energia e momento do próton final e do elétron final, a relação de conservação não bate com a energia e o momento do nêutron, que é o estado inicial, o nêutron em repouso decaindo. Então, o que se observava é que o elétron podia sair com uma distribuição de momentos finais, ou seja, o elétron tinha um momento bem definido. Sabendo o momento do nêutron e do próton, o momento do elétron ele tinha que a gente chama uma cauda de decaimento, ele podia ter diferentes momentos. Então, ou seja, estava acontecendo uma violação
da conservação de energia em momento. O que se perguntava era, será que a gente tem que modificar algum princípio da física? Quer dizer, o que se pensava que era, se modifica a física, né? Exatamente quem assistiu o colóquio agora do Casper, né? Viu essa discussão da matéria escura. Ou se coloca um monte da vida, ou se coloca uma teoria FDR, né? Como ele colocou lá, busca-se alguma extensão de algum tipo de física, modifica-se a física. Ou será que isso aqui nos diz que existem novas partículas, nesse caso aqui uma nova partícula não observada? Então, o que era esse a mais aí? Né? E aí então entra a discussão em 1933, ele faz a teoria em 1933, o decaimento beta já era estudado antes, o problema do decaimento beta já se colocava, o problema de violar a conservação da energia em momento, olhando apenas o próton e o elétron. Então, o Pauli já tinha introduzido aqui a noção de uma nova partícula. Então, Pauli aqui introduziu em 31 Dirac introduz o pósitron e a antimatéria em associação com o estudo da quantização da carga do elétron, e Pauli também, nesse mesmo ano, introduz a noção de uma nova partícula. Já previa o monopolo magnético, previa o pósitron, e o Pauli estava prevendo a resistência de uma nova partícula, que era o neutrino. Na verdade, né, o neutrino associado ao elétron. Na verdade, o que a gente sabe hoje é que esse decaimento beta, quer dizer, que está saindo aqui, que faz o papel desse tipo de matéria escura, é o antineutrino. O decaimento beta, ele é feito, né, com o decaimento do antineutrino, aparecimento do antineutrino. A mesma coisa, esse decaimento, por exemplo, a reação fraca. Prótons e elétrons, né, uma interação fraca entre prótons e elétrons pode dar nêutron mais um neutrino do elétron. Quem sempre aparece produzido junto com o elétron, no estado inicial ou final, é o antineutrino do elétron. Aqui é neutrino. O neutrino, ele sempre aparece como produto final. Aqui o elétron no estado inicial, o neutrino no estado final. Quando o elétron e o neutrino estão no mesmo lado da reação, tem que ser o antineutrino, por uma lei de conservação que a gente vai falar depois, que é a lei de conservação do número Bernoulli. Bom, então esse tipo de decaimento fraco. Essa estrutura, claro, na época de Enrico Fermi, Enrico Fermi, quando ele faz o trabalho dele de 1933, ele já inclui a noção do neutrino. O neutrino só foi descoberto bem depois. O primeiro neutrino, esse neutrino que o Pauli previu em 1931, ele só foi detectado experimentalmente em 1956. Então é interessante a gente ver que, por muito tempo, né, a física se moveu com o neutrino ainda como uma partícula hipotética. Um pouco hoje como a situação que o Karsten mostrou lá no colóquio, né? A gente está falando de partículas supersimétricas, por exemplo, sem que elas tenham sido detectadas ainda. Aparece o neutrino em 56 e ainda não tinha estrutura de quarks. Hoje também nós sabemos que não é, na verdade, o nêutron que decai no próton. Na verdade, a gente sabe que a constituição do nêutron é um quark U, que são 2 quarks D, e o próton são 2 quarks U e 1 quark D. Na verdade, hoje, dentro da descrição, né, uma descrição baseada em QCD, das interações fracas dentro da QCD, os agentes da QCD, o que a gente tem é o decaimento beta do nêutron, do D, indo no U, o elétron, e do antineutrino do elétron. Então, quando a gente vai construir, né, quando a gente fala da teoria de Salan-Lash-Weinberg, eles vão estar falando desse modelo aqui de decaimento, onde nós temos uma corrente, 2 estados de natureza de quark e um estado de natureza leptônica. E essa interação aqui é que vai levar, né, a ideia de uma corrente carregada, uma interação mediada pelo bóson W. Então, em 1933, a situação era essa. A física de interações fracas foi introduzida como uma nova interação. Até então se conhecia, claro, a gravitação, o eletromagnetismo
e a interação nuclear forte. Foi Enrico Fermi que falou, não, esse decaimento ele não é simplesmente uma variante da interação forte, ele é uma nova interação. Uma nova interação até caracterizada pela escala, né? Os processos de decaimento forte, as interações, o processo eletromagnético, né? A escala do eletromagnetismo, né? A escala do eletromagnetismo é a escala atômica. Então, nós estamos falando de alguma coisa na faixa de 1 angstrom, né? A escala atômica. Essa escala atômica aqui, ela é uma escala, né, nas frequências, né? As frequências ligadas ao espectro de emissão atômica são frequências na faixa do da região de 10 a 15 Hz, 10 a 16 Hz, por aí. Então a gente sabe que a escala de tempo envolvida na interação eletromagnética é uma escala na faixa dos 10 a menos, né, 10 a 15, a escala de tempo, que são 10 a 16, 10 a 15 vibrações por segundo, é uma escala de tempo na faixa de 10 a menos 15 segundos. Então o processo eletromagnético, ele ocorre numa escala de tempo de 10 a menos 15, 10 a menos 16 segundos. As energias envolvidas aqui são energias na faixa do elétron-volt, né? As interações fortes, o domínio da interação forte, a interação, tanto a interação fraca como a interação forte, elas não são interações de domínio atômico, elas são interações confinadas ao interior do núcleo. Então, tanto as fortes, as interações nucleares, né, tanto fortes quanto as fracas, elas estão confinadas a uma escala de distância na faixa de 10 a menos 15 metros, né? 10 a menos 13 centímetros, que é o Fermi. As energias envolvidas são energias na escala dos metros, né? A escala típica realmente é, se a gente pensar que o tamanho, né, o tamanho do núcleo atômico na faixa de Fermi, hoje a gente sabe, os últimos experimentos de 2 anos atrás mostraram que havia uma super estimativa, né, um super valor para o raio próprio. Na verdade, o raio próprio é 4% menor do que se pensava. O raio próprio hoje está na faixa de 0,88 Fermis. Raio próprio na faixa de 0,88 Fermis, ou seja, 0,88 vezes 10 a menos 15 metros. Isso aqui nos dá uma escala de energia na faixa de 240 metros. A escala de energia associada a esse tipo de distância. E aí a gente pega a constante de Planck, H cortado, né? 10 a menos 34 Joule em segundo, né? 10 a menos 16, 10 a menos 22 MeV por segundo. Isso aqui dá para nós uma escala de tempo na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então, a escala de tempo da interação nuclear forte é na faixa de 10 a menos 23 segundos, bem diferente da eletromagnética, são praticamente 8 ordens de grandeza. Então, isso dá para distinguir, né, que são 2 tipos de interação, essa na escala dos elétron-volts, essa aqui já na escala dos 240 MeV, escala do MeV. Então, nós estamos realmente falando de 2 domínios distintos. A interação fraca, ela também é nuclear, ela também está confinada a esse regime de distâncias aqui. Só que se observa os processos nucleares fracos, aqui eles têm uma escala de tempo muito diferente. Por exemplo, né, o tempo de decaimento do nêutron, se a gente pegar o PDG, a tabelinha do PDG, a vida média do nêutron é na faixa de 10 a 3 segundos. O nêutron livre, né, 10 a 3 segundos, são praticamente 15 minutos, né, 15 minutos. Na verdade, acho que são 13 minutos mais ou menos o tempo de vida de um nêutron livre. Pegar o nêutron, não interação. O nêutron dentro do núcleo atômico, ele dá interação, então ele tem um tempo de vida menor. Mas o nêutron livre, ele leva 13 minutos para decair, 780 segundos. Então é uma escala de tempo diferente. As escalas de tempo das interações fracas, dos processos fracos, eles têm uma escala de tempo. Professor, licença, ali é o nêutron livre? Nêutron livre. Obrigado. Então, a escala fraca, ela tem uma escala de energia. Nós vamos entender por quê na faixa de 246 GeV. Portanto, 3 ordens de grandeza acima
da escala forte. Então, a escala, vamos ver a transição de fase na teoria de Salam-Schleifer, né, que marca, né, o mecanismo de Higgs, marca a geração de massa, né, as partículas leptônicas e bósons vetoriais intermediários, ela ocorre nessa faixa de energia. Isso aqui vai mudando o tempo, a gente sabe que a energia desse tempo é H cortado, na faixa de H cortado, princípio da incerteza, né? Delta E, delta T. Então, quanto maior a energia. Oi? Isso que acontece o quê? Oi? Nessa faixa de energia é a faixa em que ocorre a transição de fase, em que a teoria, quer dizer, é a faixa de energia que marca a separação da interação fraca da interação eletromagnética. Quando você começa a perceber efeitos realmente fracos, né, para o elétron. Você vai para lá, eu vou fazer o espalhamento elétron-elétron. Dois elétrons vão interagir. Né? A gente, lá no início, né, da vida da gente, onde a gente só sabe eletromagnetismo, no início do curso, a gente, tá bom, dois elétrons interagem trocando fótons. Né? Mas a gente sabe que isso dá, então, um potencial tipo colombiano, uma correção ao potencial colombiano, então, interação tipo de polo, é uma interação de spin, mas o elétron não troca só fóton, o elétron pode trocar outros objetos. Então, se a gente dá mais energia ao elétron, no LHC, por exemplo, ou no LEP, né, quando era o antigo LEP, antes do LHC, quanto mais energia você dava ao elétron, podia trocar Z0, W, pode trocar Higgs. Então, a interação é muito mais rica. Isso significa que nessa faixa de energia, você já começa a corrigir os teus processos eletrônicos por mediadores das interações fracas. E a faixa de energia da interação fraca é muito variável, a faixa de tempo. A escala de tempo da interação fraca, ela pode ser na faixa de 10 a menos 8 segundos. É uma escala mais ou menos típica dos processos fracos. Então isso realmente levou Enrico Fermi a pensar que era necessário, os processos fracos, ele não tinha muita ideia desses 246 GeV aqui. Você tinha ideia do que era constante de acoplamento fraco, quer dizer, conseguiu, pela fenomenologia dos decaimentos fracos, chegar a uma constante que a gente chama de constante de Fermi, que é na faixa de 10 a menos 5 massa de próton a menos 2. Essa constante de acoplamento, ela expressa energias, né? Massa do próton, a massa do próton faz conta que a massa do próton é 0,9 GeVs, né? Então isso aí fica na faixa de 10 a menos 5 sobre 0,9 ao quadrado, GeVs ao quadrado, aproximadamente 10 a menos 5 GeVs a menos 2. Então, é a escala, essa constante de acoplamento marca, né, uma nova interação. Então, Enrico Fermi, adotando a ideia de neutrino, ele começa a fazer uma teoria. Na época estava surgindo, já se sabia o que seria uma QED, porque o próprio Enrico Fermi já tinha trabalhado na formulação, logo depois de Dirac, ele levou à frente o projeto de compreender melhor a interação eletromagnética. A QED tem uns trabalhos muito marcantes no início da década de 30 sobre QED. E aí, tendo compreendido bem o que era QED, ele leva esse tipo de experiência que adquiriu junto com o Majorana, né, quem trabalhava com ele no início era o Fermi e Majorana. Eles levaram esse tipo de experiência e Enrico Fermi propôs, então, uma teoria tipo, né, QED, mas ainda sem pensar no bóson intermediário, não tinha fóton, não tinha Z0, não tinha nada, e pensou uma teoria tipo, uma teoria quântica de campo, para as interações fracas. Ele lançou um paper dele em 33, né? O paper dele, ele fez um paper bem interessante, mandou para a Nature, mas a Nature recusou, dizendo que o paper dele era muito fora da realidade. Então ele não abandonou a ideia, ele traduziu o paper para o italiano e publicou numa revista italiana, publicou em inglês, publicou em italiano nessa revista italiana. Se alguém quiser um PDF desse paper, eu posso mandar, mas tem na rede, né? Vou botar Enrico Fermi, 1933, lá ele fala, o título italiano é alguma coisa como Decadimento Beta, alguma coisa assim, mas bota Beta Decay, vocês vão achar o original desse paper dele, que depois, alguns anos depois, 7 anos, 6 anos depois, foi publicado na Nature, depois que ele ganhou o Prêmio Nobel em Física de Interações Fortes, né, pelos experimentos dele, pelos estudos dele com nêutrons lentos.
o pessoal da Nature, quer dizer, a equipe da Nature, o editorial board da Nature, convidou ele para publicar o paper de interações fracas, como ele tinha mandado alguns anos antes. Então, o Enrico Fermi lança a teoria das interações fracas em 33 e a questão toda das interações fracas. Foi? O GF foi medido em 33? Foi. E no paper dele ele já faz estimativa do GF. Mas ele não chamou de constante de tempo. A comunidade batizou, mas por causa disso, porque Foi o fato do neutrino, assim, ter massa, alguma coisa, não, nessa época nem se postava. mas não teve nenhuma conjectura. Não. Ninguém falava de neutrino massivo. Se colocava o neutrino como sendo realmente uma partícula de massa nula, neutra, né? De massa nula, até porque naquela época ainda tinha um pouco essa ideia meio clássica, né? De que massa está associada à carga. Então, como a partícula é neutra, ela deveria ser sem massa. Era o caso do fóton. O que se conhecia nessa época? Também a gente tem que pensar o que se conhecia nessa época. Você conhecia o elétron, o próton e o fóton. O fóton, por causa dos experimentos Compton em 1924. O elétron de 1897, o próton de 1919, o nêutron já apareceu, né? 32, 33. Então, quando Enrico Fermi fez o trabalho dele, quer dizer, a ideia era, e pela conservação, Dória, pela conservação de energia em momento do decaimento fraco do nêutron, era compatível. Se você colocar um neutrino de massa zero, você consegue fechar a conservação da energia em momento, sem problema. Então, e até pelo espectro, né, de emissão dos elétrons, os elétrons emitidos, a curva de emissão de elétrons do decaimento beta, ela é uma curva que tem uma caudinha bem definida. Essa curva leva a crer que se a matéria que poderia estar carregando a diferença de energia em momento para conservar, ela deveria ser uma partícula relativística de massa nula mesmo. Então, nessa época, o neutrino era de massa nula. Então, até a própria teoria de Salam-Weinberg, até 1968, 70, o neutrino tem massa nula. Só hoje que a gente fala de um neutrino massivo. Na verdade, o neutrino massivo, até 1998, que a gente tinha estimativa, né, no limite superior da massa do neutrino. A massa do neutrino é menor ou da ordem de alguns elétron-volts. Hoje a gente tem limites muito mais claros depois do Super Kamiokande no Japão. Hoje ninguém discute que o neutrino é massivo. Então hoje a física de neutrino é massivo. Mas aí essa já é uma física fora do modelo padrão. Para o modelo padrão, que é eletromagnetismo, quer dizer, elétron fraco mais interação forte, o neutrino tem massa nula. Então, nessa época nem se cogitava a massa do neutrino. O neutrino era realmente massa nula. Bom, então, a ideia, né, do decaimento fraco, ela está ligada. Agora, tem um problema conceitual aí bastante importante, que é o fato da constante, isso aqui, como Enrico Fermi estudou bem ele, na eletroestimada quântica, aquilo que é a constante de estrutura, a constante de acoplamento, o acoplamento eletromagnético, né, ele é medido em termos da carga do elétron, ou, se nós quisermos, né, em termos da constante de estrutura fina. A constante de estrutura fina, o alfa, né, que é o E2 sobre 4π, né, 4πh cortado C, a constante de estrutura fina, ela é adimensional, ela vai na faixa de 1 sobre 137. Né? Um valor variável, né? Quer dizer, ela na faixa de 1 sobre 137, se a gente fizer uma medida dela, fazendo uma investigação com limite de energia na faixa dos méritos. Mas se a gente vai, por exemplo, fazer uma medida da constante de estrutura fina em níveis de energia próximo da escala eletrofraca, a constante de estrutura fina já fica maior, é 1 sobre 128. Né? Então ela passa, né, de 1 sobre 137 para 1 sobre 128. Então ela aumenta um pouquinho de valor. Bom, então isso mais ou menos era a comparação que o Henrique quis fazer. Aqui eu tenho uma constante de acoplamento que é adimensional. Então o fato da constante de acoplamento ser adimensional, isso deve ter um significado. Contra essa constante de acoplamento aqui, que tem dimensão de massa a menos 2. Quer dizer, uma constante fundamental, né? Média, intensidade por interação, com dimensão de massa a menos 2, se ela tem dimensão, pode ser que essa dimensão seja proveniente de alguma física mais fundamental. Aqui, no caso do eletromagnetismo, o que há de mais fundamental é a carga do elétron.
Então, a carga do elétron, né, nesse sistema de unidades naturais, ela é adimensional, a gente está falando sempre do sistema de unidades naturais, em que H cortado igual a C igual a 1. Quer dizer, que a gente faz a tabela de conversão é mais ou menos esse cálculo, 197 metros vezes Fermi é aproximadamente 1. Então, com isso aqui eu consigo converter energia em comprimento a menos 1 ou comprimento de energia a menos 1 desse sistema de unidades naturais. Então, a constante de acoplamento do elétron negativo é adimensional. A constante de acoplamento da interação fraca, ela tem dimensão de massa menos 2. Então, uma constante de acoplamento fundamental da interação dessa dimensão de massa, por que massa menos 2? Você levou a pensar que qual poderia ser a origem dessa dimensão. Porque se, digamos, Enrico Fermi, né, estaria interessado em fazer uma descrição da física de interações fracas o mais próximo possível da física da eletrodinâmica quântica, da QED. Então, por que não também uma constante de acoplamento adimensional? Se a constante de acoplamento dessa interação não é adimensional, pode ser que por trás dessa dimensão tenha algum processo, alguma sei lá, cenário físico mais rico que não se está percebendo. Essa questão, então, ficou colocada. Bom, até então, a grande questão, então, era entender. Aí o Cal, em 35, faz uma teoria, propõe uma teoria física para as interações fortes. Ele fala, bom, para nós, né, a matéria nuclear forte são prótons e nêutrons. Ele então imagina que prótons e nêutrons possam interagir trocando bósons, né, escalares. Então a ideia deles, né, era que, como o próton e o nêutron tem como a interação nuclear, vou colocar, é sempre atrativa, próton atrai próton, né? Próton atrai nêutron, nêutron atrai nêutron, do ponto de vista da física de interações fortes, para poder fazer justamente a coesão do núcleo atômico, senão a gente teria um núcleo atômico muito instável por causa da repulsão eletromagnética entre os prótons. Então, você imagina, eu preciso ter uma descrição, quer dizer, a ideia de Yukawa foi, eu tenho prótons e nêutrons ligados no interior do núcleo atômico, a atração forte, nuclear forte entre prótons deve superar a repulsão eletromagnética. Então, para que objetos de mesma carga tenham uma interação atrativa, a proposta mais simples é que eles troquem objetos de spin zero. Quer dizer, a troca, né, a mediação. Se eu tenho algum tipo de carga aqui, que eu não sei que carga é, tem uma carga aqui, e tenho a mesma carga aqui, se essa interação é uma interação atrativa, então eu poderia ter essa interação sendo mediada por objetos de spin 0 ou por objetos de spin 2. Objetos de spin 1, a interação, quer dizer, é uma característica dos objetos de spin 1. Quando eles fazem a mediação de uma interação, ela pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal da carga, o que acontece com o eletromagnetismo. No caso da gravitação, a interação gravitacional pode ser mediada por gravitons. Massa positiva sempre atrai massa positiva. No caso da interação nuclear forte, claro que uma hipótese de simplicidade, né, que o Kawa pensou em objetos de spin 0. E se pensar em princípio objetos de spin 2, sim, mas ainda não se sabia nem fazer uma teoria de campo em geral para spins diferentes. Você sabia a QED para spin 1 e a teoria de Dirac para spin negro. Se tinha uma grande discussão na literatura, se vocês forem olhar a literatura de 1929 até 1931, tinha uma grande discussão. Que a discussão, é aqui que começa a discussão do bóson de Higgs, na verdade. A questão que estava aqui, Fermi e Majorana, por um lado, e Pauli Weisskopf, na Alemanha, a discussão que estava se tendo é
a teoria de Dirac, Steinmeier tem princípio da exclusão, ela era bem justificada, imaginando que objetos, né, partículas de Steinmeier têm princípio da exclusão e a gente consegue descrever o elétron, que é uma partícula relativística carregada de Steinmeier. Então, a antipartícula do elétron, que é o pósitron, né, na teoria de Dirac, ela é descrita, na época, a formulação que Dirac deu, o que era antipartícula era a existência de um vácuo bastante complexo, que era o vácuo todo preenchido pelo chamado mar de Dirac, né, o mar de Dirac, todo preenchido por elétrons, ocupando todos os níveis de energia negativa, e o que era o pósitron? O pósitron era uma vacância nesse mar. Se, por exemplo, um elétron de energia negativa é excitado, ele deixa um buraco, deixa uma vacância nesse mar, isso vai se comportar como uma nova partícula, que é o pósitron. Então, era muito importante na teoria de Dirac você ter o princípio da exclusão, porque o princípio da exclusão dizia dois términos não podem ocupar os mesmos números quânticos. Então, você não poderia colocar todos os elétrons no mesmo nível, você tinha que ir povoando. Então, Dirac fez essa hipótese abstrata de que, devido ao princípio da exclusão, eu vou ter uma série de níveis, até de menos infinito até energia zero, né, com todos os elétrons de energia negativa. E, quando eu quiser excitar um pósitron, na verdade, eu vou fazer uma vacância no mar de energia negativa. Para isso era fundamental o princípio da exclusão. Isso então colocou uma grande dúvida na comunidade nessa época. Pensar, bom, relatividade especial, que prevê a existência de antipartículas, e mecânica quântica, que fala do princípio da exclusão, não deveriam permitir essas duas teorias juntas, mecânica quântica com teoria de relatividade especial, que é o que faz a teoria quântica de campos, ela não deveria permitir a existência na natureza de partículas escalares carregadas. Se houvesse um escalar carregado, como é que eu ia justificar a existência de antipartícula? Porque se os escalares eles não satisfazem o princípio da exclusão, eles podem se condensar, todos os escalares de energia negativa que vão ser interpretados, né, que eram importantes para o mar de Dirac, eles ocupavam o estado fundamental, porque não tem princípio da exclusão. Então, parecia que você não conseguia construir o mar de Dirac para poder falar da existência de antipartículas. Ou seja, escalares com a carga oposta, né, escalar antipartícula, ela teria um problema na sua interpretação pela inexistência do tipo mar de Dirac, por causa da falta do princípio da exclusão para partículas bosônicas. Então isso abriu uma grande confusão na literatura, quer dizer, uma grande discussão que é, será então que as leis básicas da relatividade especial e da mecânica quântica proíbem na natureza o aparecimento de partículas escalares carregadas? Será que eu não posso fazer uma teoria quântica de campos para escalares carregados? Talvez eles nem existam. Essa era a questão. Então, Fermi e Majorana conseguiram, um pouco antes de Pauli e Weisskopf, resolver essa questão. Eles mostraram, não há essa incompatibilidade. Nós conseguimos, mesmo assim, introduzir a ideia de antipartícula para escalares carregados, para partículas bosônicas carregadas, e isso aí foi a discussão, porque quando os escalares começam, a primeira dúvida sobre escalares, na verdade, a teoria de falando lá, o Higgs que chega lá, antes da quebra espontânea de simetria, é o Higgs carregado. Tem Higgs neutro e Higgs carregado. O Higgs que fica lá para contar a história da gente no acelerador é o Higgs neutro. Mas então, a ideia, a discussão do possível papel de escalares carregados na física de partículas elementares já começou a ser levantada aqui por Fermi e Pauli e Weisskopf. Então, e o Gauss, tendo essa questão sido resolvida por Fermi e Majorana e depois Pauli e Weisskopf deram uma cacetada, né? Tem uma questão histórica aí, né? A história da ciência, quer dizer, se vocês pegarem um filósofo italiano, filósofo da ciência italiana, vai dizer que foi Paulo Freire. Se vocês pegarem um alemão, vai ser Weisskopf vai ser Weisskopf com Paulo, mas segundo, né, assim, num critério, nós que não somos nem alemães nem italianos, a gente usou o critério da neutralidade, realmente o crédito ficou com Roma pegou o crédito. Então, eles resolveram, e o Gauss, então, em 1935, ele fala, bom, a interação atrativa entre prótons e prótons, prótons e nêutrons,
palavra-chave na solução deles era que você poderia interpretar a antipartícula sem necessariamente recorrer ao mar de Dirac. O mar de Dirac foi um mecanismo que Dirac idealizou em 1928 para poder dar um sentido físico, tentar dar um sentido físico às soluções de energia negativa. Ele dizia, expondo as soluções de energia negativa, dizendo que elas ocupam um estado fundamental. Eles eliminaram essa discussão e, na verdade, o que eles entenderam foi a simetria de conjugação de carga. Ficou mais claro através da simetria de conjugação de carga, que aí você pode abrir mão da noção do mar. Você não precisa introduzir o mar. Bom, essa questão foi mais também claramente discutida recentemente, porque descobriram os cadernos perdidos de Majorana, ele não apareceu, mas os 8 caderninhos dele apareceram. Então descobriram os últimos cadernos de Majorana, na Itália agora mais recentemente, com todas as anotações, todos os exercícios, né, todas as ideias que o Enrico Fermi passava para ele. O Enrico Fermi foi dar um curso de QED nos Estados Unidos em 1930 e deixou uma série de tarefas em Majorana. E Majorana fez tudo nesses cadernos. Majorana também discutiu essas questões nesse caderno. Esses cadernos foram achados agora, depois de quase 80 anos, os famosos cadernos de Majorana. E aí, essa aí levou também a um esclarecimento sobre essa questão histórica. Então, Majorana... O Nagata sabia na época que tinha os pinzéis, pinoi... Sabia. Não, quer dizer, na verdade, o que sabia que já se conheciam, se conhecia o elétron, já sabia que o spin foi descoberto em 1925, né, por Lebeck e Goldsmith. Então sabia que as partículas elementares, elas tinham esse atributo de spin. Com a equação de Dirac, em 1928, que Dirac praticamente fez, foi uma teoria relativística para o spin. Pauli tentou, não conseguiu. A grande frustração do Pauli é que ele não conseguiu produzir. Ele tem uma teoria não relativística para os spins, mas isso de Pauli, né? Mecânica quântica não relativística do spin, Pauli fez. Dirac passou na frente e fez a teoria relativística do spin. Então você sabia que o spin era compatível com a relatividade especial. Você sabia ainda do grupo de Lorentz. As representações do grupo de Lorentz foram estudadas depois, mas você sabia que o conceito de spin era compatível com a relatividade especial. Então você sabia que tinha spin meio, o fóton, spin 1. A questão é, e spin 0? Pode existir? Quer dizer, mecânica quântica, a álgebra de SO2, do momento angular. Eles falavam essas palavras, spin meio, spin 0, spin 1, não sei se falavam isso. Então a questão é, e o spin 0? Será que por que ele não apareceu? Nós conhecemos o elétron, já conhecemos o pósitron em 1932, o próton, o nêutron, o fóton, mas até agora nada de spin 0. E trivialmente, naivemente, né, o senso comum pensa, o mais fácil é o spin 0. Mas não é. O spin 0, você sabe disso, na tua dissertação você está vendo isso aí. É mais complicado o spin 0 do que o spin 1. Quando você vai estudar eletrodinâmica, né, de spin 0, quer dizer, partículas carregadas com spin 0 tem um eletromagnetismo que vai além de Maxwell. Você tem que mexer nas equações de Maxwell para poder colocar partículas de spin 0 como sendo portadores de carga. Partículas de spin meio, não. A teoria de Maxwell bate direitinho com o spin meio, porque realmente na natureza que a gente tem é elétron. Se você tivesse uma corrente elétrica de partículas de spin 0 carregadas, as equações de Maxwell sofrem modificação. Então isso era uma questão importante na época, saber o spin. Então, e o Cal, ele trouxe o spin, quer dizer, aí essa discussão é, mas o spin 0 faz sentido eu encontrar? Vale a pena buscar uma partícula relativística de spin 0 carregada? Vale a pena buscar por quê? Porque de repente nem existe. Princípios fundamentais da relatividade da mecânica quântica poderiam dizer que não existia, mas aí Dirac, esse povo aí, né, os dois italianos e os dois germânicos aí resolveram a questão. E o Cal então já sabia que você poderia falar de partículas carregadas de spin 0, elementares, né, de spin 0. Então ele pensou, a atração entre objetos de mesma carga, a atração nuclear entre próton e próton, de nêutron e nêutron, ela é bem descrita se eu imaginar que eles trocam bósons de spin 0. Então, e o Cal, quando introduz a formulação dele, ele nem chamava de mesons, ele tinha um outro nome para isso, tinha um nome diferente lá. Mesotrônica, era alguma coisa mesotrônica, né? Os mesons P que o Cal introduziu, na verdade, né? O P mais e menos, e o P 0, eles vieram para resolver essa questão. Eles seriam as partículas que fariam a aglutinação, né, dos estados entre próton, nêutron, entre próton, nêutron, nêutron. E aí, claro, os sinais vêm nisso, né? Já se sabia também da existência de antipróton, então o próton pode emitir um P+,
e ligar com o nêutron. O próton, o antipróton pode emitir o π- se ligar com o nêutron com nêutron dando π0, próton com próton trocando π0. Então, os mesons π deviam ser carregados justamente porque próton tem carga e nêutron não tem carga. Isso levou as 3 cargas do meson π. Então, se previu aqui em 1936, né, a teoria de Yukawa, ela já previu uma física de interações fortes com mediadores de natureza bosônica, porém não spin 1. Não era o paradigma da eletrodinâmica, que é fóton com spin 1. Era um outro tipo de mensageiro na interação, spin 0. Então isso aqui foi o período, foi o Yukawa em 36. E a esse ponto aqui também, não tinha nenhuma indicação de que as interações fracas violassem a paridade. Ninguém estava dizendo ainda que a paridade é quebrada nas interações fracas. Para todos os efeitos, a interação fraca, como interação eletromagnética, como interação gravitacional, como interação forte, respeita a paridade. Então, ele só pensava em próton e nêutron. Só pensava em próton. Para ele, o constituinte nuclear era próton. Aí ele previu a existência de novas partículas. Os mesons. Mas ele já não pensava em querer. Em que? Em eletromagnético. Não pensava em QED. Não pensava. Não pensava. Quer dizer, ele se baseou no paradigma da QED para ter mensageiros da interação. Mas ele viu que não poderiam ser objetos de spin, porque senão a interação poderia ser repulsiva no caso de ter a mesma carga. E o spin 2 ali que você colocou, o que eles passavam? Achavam que, na época, né, o senso comum dizia que o spin 2 provavelmente era um objeto composto. Talvez toda partícula com spin 2 não fosse elementar, você não conseguiria produzir, a natureza não produziria um objeto elementar de spin 2. O spin 2 já deve ser o resultado de composição de spins mais elementares, essa era a ideia. A relatividade geral não é interessante. Não, ainda não tinha ideia do gráfico. Então, em 1948, os mesons π foram detectados em raios cósmicos e em 1949 foram produzidos em laboratório. Inclusive César Lattice, né? Era o nome do César Lattice ligado ao Chiarini, César Lattice, Powell, ligados a essa descoberta, que veio então praticamente 12 anos depois. Em 36, na verdade foi 35, perdão. Em 36, quando se descobre o muon, foi a próxima partícula a ser descoberta depois do fóssil, do muon foi descoberto em 36, se pensava que o muon fosse um meson π. Opa, apareceu um novo objeto com carga negativa, que não é o elétron. Mas aí quando foram fazer as medidas de spin, verificaram que o spin não era zero, era um spin meio também. Então descobriram como se fosse um objeto semelhante ao elétron, só que com uma massa bem maior. A massa do muon é na faixa de 200 vezes a massa do elétron, 104 MeV, ponto 0,5 MeV do elétron. Então, cerca de 200 vezes mais massivo. Então, descobriu-se uma nova partícula, que era o muon, que não era um meson π, era um outro lepton, e que tinha decaimento fraco também. Então, o muon pode decair no elétron, no antineutrino do elétron, e ficava faltando mais alguma coisa aqui, que é o neutrino do muon. O neutrino do muon só foi descoberto na década de 60, 64, 63, 64, por Lederman, que ganhou até o prêmio Nobel praticamente 34 anos depois do prêmio Nobel do Lederman. Acho que 39, foi 89 agora. O Lederman, quando foi a Petrópolis, ele era 88, que a gente levou ele lá em Petrópolis, foi 87, ele ganhou 88, né? 87 ele foi a Petrópolis, 88 ele ganhou o prêmio Nobel, tá certo. O prêmio Nobel do Lederman foi praticamente 26 anos, 26 anos depois da descoberta que ele fez do neutrino no mundo. Então, a gente tem um novo agente de interação fraca entrando aqui, é o muon. Então, quando se chega na década de 50, a ideia era interação forte mediada por bósons escalares, interações eletromagnéticas pelo fóton, e as interações fracas ainda estavam sem mediador. Mas se sabia que a interação fraca, sendo confinada ao núcleo atômico,
se imaginava, a hipótese de Yukawa também era essa, como o alcance da interação forte é muito pequeno, o alcance na faixa de 10 a menos 15 metros, é o alcance nuclear, a interação forte está confinada no interior do núcleo atômico, ele imaginava, bom, então o mediador da interação não pode ser uma partícula de massa nula que nem o fóton, porque o fóton ele dá uma interação eletromagnética de longo alcance, o potencial colombiano é 1 sobre R, e o potencial de dipolo é sigma escalar, sigma 1 escalar, sigma 2 sobre R, então a interação é de longo alcance. Então ele pensava, não, realmente os mediadores têm que ter massa. Ele até fez uma previsão de massa. Em função do tamanho do núcleo atômico, ele prevê que essas massas aqui ficassem na faixa dos 10 a 2 médios, o que estava certinho. De fato, os mesons spin, quando apareceram por 140 médios, 138 médios, o que zero, 140 e pouco, 138 médios, o que mais, 140 médios, o que zero. Então, nessa faixa, então, pelo alcance da interação, Yukawa previu a massa desses mesons carregados. Porém, não se sabia ainda muito sobre as interações práticas. E um trabalho importante, que vai ser, o Sebastião já deve ter ensinado um pouco para vocês, e nós vamos retomar aqui o curso um pouquinho também depois, já aproveitando o que o Tião passou para vocês. Em 1974, aparecem as teorias de Yang e Mills, né? Que a gente chama, né, mais na prática aí de Yang e Mills, né? Esquecendo sempre o nosso colega Shaw. Tá, vou começar a botar isso aqui. Yang e Mills Shaw. Para que Yang e Mills, as teorias de Yang e Mills aparecem em 54 para as interações fortes. Então, Yang e Mills, eles tentam estudar as interações fortes baseadas na mesma simetria que o eletromagnetismo tem. O eletromagnetismo tem a simetria de gauge, simetria de calibre. A teoria de Yukawa não tem simetria de calibre, porque a teoria de Yukawa ela é por troca de bósons escalares. Bósons escalares não têm simetria de calibre, não tem equação de Maxwell, tem equação que vai embora. Então eles tentaram ver, vamos tentar jogar a simetria de calibre do eletromagnetismo, até porque também não foi assim, uma sacação que veio do nada. Dirac, em 1942, escreveu um trabalho muito interessante sobre a importância da simetria de gauge. Depois, Dirac, de novo, em 1946, faz uma teoria para os monopolos magnéticos baseadas na simetria de gauge. Em 1952, Dirac faz um paper, de novo, revisita essa questão, retoma essa questão e mostra a importância da simetria de gauge, de novo, para o eletromagnetismo. Então, Dirac deixou bem claro que a simetria de gauge devia ser algo mais universal. Ela devia transcender ao eletromagnetismo. E aí, Yang e Mills, por exemplo, né, de um lado, Shaw era um estudante de doutorado do Salam, fazia o doutorado no Salam em Cambridge. O Shaw, Yang e Mills por um lado, e Shaw, quer dizer, era uma questão que estava circulando na comunidade. Como Dirac, o Salam era muito ligado ao Dirac, né, questões assim, de filiação a uma escola, pensamento e tal, o Salam era muito ligado a esse paper do Dirac de 52, que é On the Gauge Symmetry. Aí você está estudando francês, o paper foi primeiro escrito em francês, né? Sobre a simetria de jogos, e depois ele traduziu para o inglês e ficou On the Gauge Symmetry. E Salam sabia da importância desse paper. Daí Salam botou o Shaw para trabalhar nessa direção. O Yang e Mills pegaram o mesmo paper, mas foram numa outra direção. E aí fizeram o trabalho de 54, mostrando que se a gente introduz a noção de simetria de calibre nas interações fortes, a versão de Yukawa cai. Nós não temos mais mediadores de extinção. Nós conseguimos nos aproximar mais ainda do eletromagnetismo. Quem faz a mediação das interações fortes também são objetos de spin 1. Então, a teoria de Yang e Mills Shaw, ela, como no caso da eletrodinâmica, ela diz que eu vou ter objetos de spin 1 carregados, diferente do fóton. O fóton tem carga eletromagnética zero, o fóton é neutro, eletromagneticamente. Esses bósons de spin 1 não seriam eletromagneticamente neutros, porque eles têm que mediar a interação entre próton-próton, próton-neutro. Mas eles apareceriam três bósons, três tipos de quarks, três tipos de fótons, então apareceriam, segundo Yang e Mills Shaw, no caso, sobretudo no caso que eles estudaram explicitamente, que era o SO2, apareciam três mensageiros de gauge, como se fossem três fótons. Só que esses três fótons seriam com as mesmas cargas que os bósons de spin 0 do Yukawa. Então, isso abriu uma
precedente muito interessante. Spin 1 também deve estar presente na interação eletromagnética, na interação nuclear forte. E esses spins 1, eles têm carga. Então, quer dizer, a questão do fóton, né, fazer interação atrativa ou repulsiva é porque o fóton tem carga zero. Mas se o fóton tivesse carga eletromagnética, ele poderia também permitir uma interação atrativa entre partículas de mesma natureza, de mesma carga. Então, um elétron poderia atrair um elétron se o fóton tivesse uma carga elétrica também. Mas o fóton é eletromagneticamente neutro. Então, partículas de spin 1 neutras, elas vão dar interação repulsiva se as cargas forem iguais e atrativa se as cargas forem de natureza diferente, oposta. Isso, spin 1 neutro, mas não spin 1 carregado. Então, se você tiver um spin 1 carregado, você pode ter uma interação atrativa se as partículas tiverem a mesma carga. Se você pegar, por exemplo, um elétron, outro elétron, a interação deles por fóton é repulsiva. Um fóton carregado. Se você tiver um fóton carregado, você pode ter uma interação atrativa. Um fóton carregado positivamente, por exemplo, ele pode promover uma interação atrativa. Pela análise do propagador e pela simetria interna. Posso fazer isso quando a gente for falar isso, eu posso fazer isso, posso mostrar isso. Eu não coloquei isso no curso, posso colocar isso aí. Então, isso abriu uma nova perspectiva dentro da física nuclear, da física de interações fortes. Posso ter objetos de spin 1. E aí, esse resultado foi muito importante, mas ele tinha terminado meio triste. O final não era feliz. Não era feliz porque esses objetos nasciam com massa, ficavam de massa nula, que nem o fóton. Então isso dizia, beleza, mas a interação nuclear seria de longo alcance. Eu não tenho como compatibilizar essa descrição com o alcance finito e pequeníssimo, né, das interações nucleares, que é praticamente o domínio, a distensão do núcleo atômico. Então, esse problema fica meio em suspenso, tanto na tese do Shaw quanto no paper do Young-Mills. O paper do Young-Mills de junho de 54 e a tese do Shaw foi defendida em 54 também, em julho, publicada. Então, mas a questão do alcance da interação era a grande obstrução a que essa teoria fosse mais amplamente aceita. Então, esse era o problema. Acabou o instantinho só. Isso em 54. Em 56, veio o grande resultado que faz com que essas teorias sejam redimensionadas. Vamos dizer assim, aquela coisa, a gente minimizou. Beleza, muito legal o resultado, interessante, é uma proposta, mas barra de ferramenta. Em 56, na conferência de Seattle, eu vou acabar na conferência de Seattle, em 56, Yang fazendo um estudo detalhado, quase que uma farmacopeia, né, de toda a física de interações fracas gerada na década de 30, 40 e 50, eles mostram que na física de interações fracas a paridade é violada. Então, diferentemente das interações fortes, diferentemente das interações eletromagnéticas, a paridade é violada nas interações fracas. Isso em 56. E isso aí, então, abre uma nova perspectiva para essas partículas de spin. Partículas de spin, no mundo em que haja violação de paridade, partícula de spin é absolutamente essencial para se fazer a mediação da interação. Então, a interação fraca jamais poderia, como há violação de interação de paridade na interação fraca, a interação fraca então não pode ser mediada por objetos escalares. Tem que ser mediada por objetos de spin 1. Já passa a ser muito importante. Vamos discutir isso na próxima aula, né? Vamos começar a trabalhar essa questão aqui. Quem já fez um cursinho de eletromagnetismo, né, equação de Dirac, a gente vai entender isso rapidamente. E, mais ainda, com esse resultado aqui de 56, Salan, então, percebe que daqui nasce uma nova simetria. Salan introduz, então, em 57, dia 15 de novembro de 57, ele lança um paper onde ele introduz a ideia da chamada simetria quiral. E aí, essa simetria começa a ser uma simetria muito importante para nós ligarmos a origem da quebra da paridade nas interações fracas. E com a ideia de simetria quiral, fica claro que o Salan, ele estava muito envolvido na discussão de Young-Mills, né, Young-Mills-Shaw,
o papel do spin 1 e fica mais claro ali um outro objeto, que é o escalar. Então, devido a esse trabalho do Lee Jiang, de 56, ao trabalho do Salan, de 57, juntamente com os objetos de spin 1, os escalares também passam a ter um papel muito importante. Nós vamos ver isso olhando a equação de Dirac na próxima aula. Os escalares são muito importantes e os escalares poderiam ser um objeto que iriam definir a noção da escala da interação prática. Os objetos de spin 1 promovem a interação e o escalar ele determina a escala. Isso tudo estava ligado dentro de um emaranhado de discussões que vinham acontecendo na época. O Anderson, o famoso Anderson, W. Anderson, das interações da matéria condensada, ele próprio lançou um trabalho interessante, um trabalho que é de 62, mas a ideia já circulava. Ele lança um trabalho de 62 que ele tenta estudar, ele estuda nesse trabalho de 62 a interação, digamos, a dinâmica de fótons no plasma. Quando fótons passam por um plasma, esses fótons, o plasma é permeável aos fótons. A partir de uma escala de energia, os fótons conseguem penetrar no plasma. Isso cria, então, um gap de energia. A partir de uma certa energia, isso pode ser possível. Então, o que esse trabalho do Anderson inspira também é o papel, né, da geração, a criação de uma frequência, acima de uma certa frequência, dependendo do tipo de plasma, os fótons acima daquela frequência conseguem penetrar. E aí isso cria a noção de que, então, esse plasma, né, deveria ser um meio que pode bloquear a passagem dos fótons. E aí essa noção de um plasma, ela reforça a ideia desses escalares associados a uma escala de massa. Então, é como, né, nesse trabalho de 54, nesse trabalho de 56 e nesse trabalho de 57, esses dois elementos já começam a se juntar para se compreender a física das interações práticas. Aqui, nós vamos tirar os bósons vetoriais intermediários, aqui vão aparecer realmente três mensageiros, W+, W- e Z0. E nós vamos compreender o alcance, por que esses bósons adquirem massa, e é uma massa compatível com o alcance nuclear da interação e o papel desses escalares nesse processo de aparecimento da massa. Então, esse é, vamos dizer assim, o cenário histórico em que começa a nascer a teoria de Salant-Schott-Leinberg. Por isso que eu coloquei, aqui eu passei esse meio domingo aí para vocês, comentando um pouquinho na nossa discussão de domingo sobre o Prêmio Nobel, e aí é por isso que o nome do Salant estava associado a essa discussão do Higgs também. Claro, o bóson de Higgs ganhou o nome do Higgs lá na frente, em 76 apenas, mas tinha uma série de pessoas que trabalharam nessa ideia, e a pessoa que veio assim, em cima dessa marcha, até por uma influência muito grande do Dirac, foi o Salant. Ele começou a compreender o papel, tudo começou com a simetria quiral. Tudo começou aqui, com a violação da paridade nas interações fracas, mas aí a simetria que estava por trás, ligada à violação de paridade, é a simetria quiral. E essa simetria quiral, ela coloca dois objetos em destaque. O spin 1 para fazer a interação e o spin 0 para gerar uma escala de energia, uma escala de massa. Então, essa é a discussão. Então, na próxima aula, terça-feira que vem, a gente retoma a discussão a partir desse cenário aí, das teorias de âmbito. O Tião vai dar mais uma aula, acho, de âmbito News na quinta-feira. Aí eu pego vocês na terça-feira, e aí eu vou poder dar uma aula plena de 2 horas, aí nós vamos já pegar a discussão da equação, nós vamos pegar a equação de Dirac e vamos desconstruir a equação de Dirac para mostrar as partes quirais do elétron. E aí nós vamos compreender que a quiralidade do elétron, a interação do elétron com o fóton, ela vê um aspecto da quiralidade, e a massa do elétron, que é um outro aspecto da quiralidade, ela está associada ao escalar. Então, a massa do elétron está ligada ao escalar, e a interação eletromagnética do elétron está ligada ao vetor. E o vetor é fundamental para poder propiciar uma interação no mundo quiral. Se não houvesse violação de quiralidade nas interações fracas, pode ser que realmente as interações fracas viessem a ser mediadas por escalares.
mas justamente o fato de não ter essa violação da integralidade, a violação da paridade, vamos dizer assim, é que a gente tem sido espinho para descrever interação fraca também. Então vamos discutir essa questão na aula que vem. Vamos trabalhar um pouco a década de 50, vamos chegar na década de 60, alguns quartos, falar da experiência importantíssima de Cronin e Fichte de 64, e aí a violação não só da paridade, mas a violação de CPI nas interações fracas. As interações fracas são mais até surpreendentes nesse sentido, além de, quer dizer, elas violam, na verdade, a reversão temporal. Então, na física de interações fracas, né, se a gente faz uma física com o tempo correndo para frente ou para trás, nas outras interações eu posso fazer uma reversão temporal. T vai em menos T, não muda a lei de Newton, não muda nada, mas eu mudo a física de interações fracas. A reversão temporal é violada. Ela é violada na medida em que CP também é violado. Isso aqui é fundamental para a compreensão da origem da massa, né? Quer dizer, não é à toa que o LHCb, a colaboração LHCb, ela está centrada em cima da violação do CP. Então vamos discutir esse resultado experimental, que foi muito importante do Cronin e do Fichte, porque lá na frente, em 72, com esse resultado experimental, Kobayashi e Maskawa, usando uma teoria de campos, que era a teoria de Salant-Weinberg, então as custas dessa teoria e do fato experimental de que há uma violação de CP na interação fraca, Kobayashi e Maskawa previram a terceira geração de quarks. Até então, quando eles fizeram o trabalho deles, só se conhecia o quark U, o quark D e o quark S. Sabia-se que faltava esse quark aqui. E a terceira família, então, nem se falava. Com o trabalho deles em 72, a partir do experimento de violação do CP de 64 e da teoria de Salant-Weinberg, que é de 68, eles compreendem que tem que haver essa família. Aí, de fato, em 74 é descoberto o Charme, em 78 é descoberto o Bottom e em 95 é descoberto o Top. Então a gente começa a ver a força dessa teoria em fazer previsões. Então, quer dizer, houve a descoberta do Top, né? Na verdade, a descoberta do Charme já deu um prêmio Nobel também em 74. Depois, a própria teoria de Kobayashi, a visão de Kobayashi e Maskawa, né, que previram essa geração de quarks a partir da teoria eletrofraca e da violação de CP. Então, a física de interações fracas é uma física muito interessante, porque ela foi sendo construída, se arrastando assim, ao longo dos tempos, nessa troca, né, de fronteiras. Uma hora a teoria está na frente, outra hora o experimento está na frente, outra hora é a fenomenologia. Então, é uma física realmente assim, de muita articulação entre elas. Não é uma física eminentemente teórica. A teoria resolveu tudo, nem o experimento resolveu tudo. Foi preciso o experimento realmente conversar e alternar muito com o experimento. E aí o papel dos fenomenólogos se tornou importante. Foi a partir daí que nasceu essa casta que a gente tem visto, está se preparando para ser um model builder, né? Está se preparando para ser um construtor de modelos, né? Um Dior, um Pierre Cardin, construir modelinhos, né, de partículas, né? Então a gente está trabalhando essa classe, né, Mademoiselle Chanel, né, apareceu na física de partículas das interações, a necessidade de construir modelo. Né? Modelo é moda, né? Então você faz modelo, você fica moda, né? Estava lá hoje o nosso amigo Cássio falando lá do fitino, né? Fala aí, vai. A minha pergunta é sobre o fóton massivo. Fóton massivo. Tá? E o que desse histórico aí, você deu, pula de a 1935, quando estava, sim. já se preocupa com metodologia, quando na equação de Londres, acho que em 1938, certo. A equação de Londres, ela também já necessita do fóton massivo, escreve massivo, né? E esse assunto nunca foi adiante, entendeu? Não foi adiante, vamos dizer, esse assunto que você está nos colocando. Esse assunto... Por que será, né? Como? Por que será? Por que será que esse assunto não foi adiante? Por que essas áreas não se comunicaram? De fato, foi só nessa conferência de 56 que essas coisas foram na conferência de Seattle. Na conferência de 56 é que as pessoas se tocaram que supercondutividade e física de partículas estavam muito mais próximos do que se pensava.
Na verdade, tem um paper do Salan de 52. 52 Salan faz o paper de uma teoria quântica de campos para supercondutividade. Também esse paper ficou bem na barra de ferramenta. Na conferência de 56, Feynman estava presente. Ele era um cara jovem, né, ainda, né, e assim, muito estilo outgoing americano, agressivamente americano, né? Ele falando que, poxa, achava um absurdo as pessoas tão inteligentes estarem ali reunidas e nem estar sabendo a conexão entre supercondutividade e física de partículas. Foi simplesmente, mas não entendemos nada disso, ele falou. E isso a gente deveria entender. Aí o Nambu estava lá, e aí Nambu tomou essa espécie assim, não advertência, assim, ele levou isso a sério. Salan também levou isso a sério, mas o Nambu levou mais a sério. Tanto é que o Nambu, em 58, ele escreveu o trabalho, 59, ele escreveu o trabalho dele, uma teoria de um modelo de supercondutividade para a física de partículas. Foi quando aí começaram a perceber aspectos como a lei de Ohm, estava ali, cara, mas as pessoas elas não vão fazer. Nunca apareceu. Não, aqui não. Desse ambiente aqui não. Nessa conferência que as pessoas começaram a ver que a supercondutividade e a física de partículas tinham padrões muito mais comuns e universais do que se pensava. Não eram duas áreas distintas da física. Mas se diz tudo uma partícula escalar ou pelo fóton massivo? Não, pelo fóton massivo também. Pela existência do gap no supercondutor. Porque quando você tem um gap no supercondutor, o supercondutor é a interação eletromagnética. Você criou um gap em interação promovida pelo fóton. Então, de alguma maneira, o fóton ganhou massa. Ficou evidente isso, o fóton ganhou massa. Mas o que estava por trás? Em 57, a Anderson coloca isso nas entrelinhas. Esse trabalho do Anderson de 57, ele coloca isso. O que está acontecendo? Que o fóton está ganhando massa. Ele não sabia. E olha, ele ganhou 2 prêmios Nobel. Fala aí. E por que não tem um fóton com massa? Bom, na verdade, não tem fóton com massa. Quer dizer, o fóton no supercondutor é o fóton, spin 0, spin 1, interage eletromagneticamente, descrito pelas equações de Mach, ele tem massa. Não é o fóton livre que está caminhando aqui no espaço livre, mas o fóton é o fóton que está numa situação, num cenário que ele adquire massa. Quer dizer, o fóton, no supercondutor, o fóton tem massa. Qual é a massa dele? Na faixa de alguns bilivolts. Mas digamos, por quê? Qual é o cenário que você tem? Você tem uma física de supercondutividade onde o gap de energia é na faixa de alguns bilivolts. Então a massa do fóton está ligada a essa escala aí. Num supercondutor, o que você tem? Você tem camadas, né? Esses supercondutores planos mais modernos, esses óxidos de cobre, né? E oxigênio, as camadas interplanares são na faixa de alguns, como é que se fala? 1000 anos, na faixa de, são mil camadas atômicas, vamos dizer assim. Então você tem elétrons correlacionados no espaço dos momentos, no espaço das configurações, elétrons que se correlacionam a distância de cerca de 1000 anos. Então, essa distância de 1000 anos está te dando uma faixa, uma massa de um fóton, como se o fóton no supercondutor, dependendo do supercondutor, vai depender do material. Você pode ter um fóton, a massa do fóton se ajusta ao material. Você pode dizer que dos pares de Cooper, do relacionamento, você pode inferir a massa do fóton. Massa do fóton. Agora, vou dizer, o fóton tem massa ou não tem massa? Você está falando? Qual fóton você está falando? O fóton livre? Não, o fóton livre tudo bem. Mas digamos assim. O fóton trocado, não, o fóton trocado por 2 elétrons. Então, espalhamento elétron-elétron no leque. Pega um acelerador, joga um elétron, sei lá, alguns GeV de energia, espalhamento. O fóton que é trocado aí é um fóton sem massa. Agora, se você fala, eu estou num supercondutor sofreu, abaixei a temperatura, a uma certa temperatura, o material se tornou supercondutor. Por quê? Porque os elétrons se ligaram. A interação elétron-elétron, ela me dá pares de Cooper. Aí, o fóton que está ligado a essa interação, ele tem massa. Não, mas esse não é um fóton também mensageiro? Mas o que você quer é que a partícula seja sempre a mesma. Não, ela não muda de acordo com o meio. Por que não tem uma QID, então que tem a fóton sem massa e outra que junto com uma fóton com massa? Não, por que não tem? Porque não fez, você fez. Se você tiver um modelo disso, não nada comigo. Mas por que esses caras aí não... Eu acho que por uma questão de metodologia, pensa filosofia. Acho que a filosofia que está em jogo aí é a filosofia do reducionismo. Então, é uma coisa que permeou a física. A gente até hoje, não sei se a gente sofre desse mal ou vive desse bem, mas a gente até hoje, o problema da gente é que a gente é reducionista.
muito graças ao Dirac, por exemplo. Então, é um método de trabalho. Eu preciso reduzir para compreender. Depois que eu reduzir e compreender, eu posso falar, vamos dizer, holisticamente, para usar uma palavra da moda aí, né? Mas vamos dizer, é um método de trabalho ser reducionista. Né? O cara da matéria condensada ele não é reducionista, mas o físico de partículas, a gente é extremamente reducionista. Então a gente quer fazer uma teoria para fóton. Então, é o fóton sem massa. Agora, eu quero fazer uma teoria conjunta. Você poderia dizer, será que na física, na teoria eletrofrágil, de Salam, Lash, Weinberg, quando você tem o Z0 e o elétron, e o fóton, será que esse Z0 não seria um fóton massivo? Por que ele é o Z0? Por que ele não é um fóton massivo? Por que a gente chama de Z0, uma nova partícula? Por que ele não é um fóton massivo? Aí você vai ver, tem outros números quânticos envolvidos. Realmente justifica-se que ele não seja um fóton massivo. Ele tem spin 1? Tem massa? Tem carga zero? Então é muito parecido com o fóton. Mas ele, por exemplo, promove a interação direta entre neutrinos, o que o elétron não faz. A interação Z0 entre neutrinos distingue o neutrino do fóton. Então, você tem um aspecto físico para distinguir. Agora, nada proíbe você, por uma outra questão, talvez para descrever um outro sistema físico, você tenha fóton massivo e fóton sem massa. Vamos dizer, na supercondutividade mesmo, se você faz a teoria da supercondutividade, antes da quebra da simetria, o fóton é sem massa. Depois da quebra da simetria, quando tem a transição de fase para supercondutor, o fóton se torna massivo. Então, você não tem concomitantemente o fóton sem massa e o fóton massivo participando da mesma interação. Mas você tem um fóton massivo que vamos dizer assim, um resultado de um fóton que antes era sem massa. Então, de uma certa maneira, você tem uma teoria com um modelo com os dois fótons. Só que uma hora ele é sem massa, outra hora ele é massivo. Mas o que você está falando, não estou entendendo. Você quer uma teoria que ao mesmo tempo tenha um dublete de fótons, tem um fóton sem massa e um fóton massivo. É isso que você está falando. Nada impede. Assim continuando a teoria dos elétrons. Nada impede. Os elétrons, pegando os dois elétrons, né? Eles podem estar correlacionados, podem estar todos. Entendeu? Daí quem intermedia ele, eles fazem para ele coisas diferentes. Vou te pedir, você vai ter discussão, continua semana que vem. Estou falando do Paulo. Vamos pensar agora.